Olá, está no ar o JR Entrevista. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é responsável por defender a concorrência no mercado brasileiro. Para isso, investiga, julga e pune pessoas e empresas que cometam infrações à ordem econômica. E sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Muito obrigado pela presença aqui com a gente no JR Entrevista, presidente. Eu que agradeço, Yuri. Obrigado pelo convite. Um dos papéis mais relevantes que a sociedade vê no CAD é permitir ou não a fusão entre as empresas, né? E analisando, inclusive, esse potencial risco de uma concentração de mercado. Quais são os critérios que o CAD usa e que riscos são esses que o consumidor, no final, acaba sendo protegido de não correr? Yuri, o CAD tem 3 funções específicas e você acabou de citar uma delas, né? A primeira é combater essas infrações contra a ordem econômica, que são os cartéis, ou aquelas condutas de abuso de posição dominante. A segunda é essa de analisar as fusões e aquisições que acontecem no Brasil. A gente lá no CAD chama de ato de concentração, né? Que é o gênero da espécie fusão, aquisição, incorporação, contrato associativo, joint venture e consórcio. E tem uma terceira, que é o trabalho de advocacy, que é de defesa da concorrência no sentido mais amplo, de orientação de como deve funcionar os mercados. Mas essa função que você perguntou especificamente, ela é uma das mais importantes, que é o que a gente chama de controle de estruturas. É um trabalho preventivo, né? Quando eu falo de conduta, alguém comete um ilícito, aí o CAD vai lá e pune, o CAD analisa, processa e pune, é repressivo. Ou seja, aconteceu a conduta, a gente vai lá e vai reprimir ou não, a depender da responsabilidade que for identificada no processo administrativo. Quando a gente está falando de fusão e aquisição, a gente está falando de um controle preventivo de estrutura do mercado. Uma empresa se juntando com a outra, pode ou não pode? Antes delas se juntarem, é necessário perguntar para o CAD se é possível ou não. Por que isso? Porque às vezes essas duas empresas se juntando, elas terão uma concentração muito grande. E aí elas podem influenciar as condições do mercado. Um exemplo, então, de influência na condição de mercado seria, já que as empresas detêm quase que a totalidade da participação naquele setor, é combinar o preço, deixar um preço mais caro para o consumidor, para a margem de lucro dessas empresas ficar mais alta. Não é nem combinar mais, porque elas já se juntaram, elas se transformam em uma só. Então vamos supor que uma empresa que tem 25% de mercado se junta com uma outra empresa que tem 40% de mercado. Essa empresa vai para 65% da parcela de mercado que ela tem. Ou seja, uma empresa que é muito grande. Então, ela possivelmente vai controlar o preço e pode também controlar a oferta, a quantidade de produto que tem ali no mercado e até mesmo a qualidade. E até chantagear os outros concorrentes daquele setor, porque ela fica com mais poder, né, dentro Isso, do ela mercado. pode fechar mercado, Yuri. Por exemplo, se ela tem uma relação vertical com outras empresas, ela pode dizer, olha, eu só vou fornecer o produto que eu tenho para as empresas as quais fazem parte do meu grupo econômico e deixar as outras empresas que são concorrentes em algum dos elos da cadeia, concorrente daquele grupo econômico, sem esses produtos. Ela é possível fechar o mercado. Por isso o CAD, antes de dizer que pode ou que não pode se juntar, ele faz uma análise econômica, uma análise muito complexa e longa, no sentido de analisar as condições de mercado, se tem barreira à entrada, se não tem, se tem rivalidade. A gente tem que definir qual é o mercado que nós estamos falando, ver o nível de concentração, enfim, é uma série de análises que são feitas dentro de um processo de fusão e aquisição. E é claro que o CAD faz isso em todos os setores, né, da economia brasileira, mas vem à minha cabeça aqui também, de muitos telespectadores, de repente, a questão da aviação. Nós temos poucas empresas fazendo algumas rotas, né, específicas também. Aí a gente vê que a concorrência, às vezes, para determinado trecho, só tem uma empresa fazendo, ou no máximo duas. Como é que é a fiscalização para ver se não há uma formação de cartel entre essas empresas e também quando vem uma possibilidade de fusão, de aquisição de uma empresa pela outra, qual é a grande preocupação do CAD nesse setor? Vamos lá, Yuri. Primeiro é o seguinte, o mercado de aviação é um mercado muito complexo, muito difícil, né? O mundo inteiro você tem pouquíssimas empresas de aviação em cada um dos países, às vezes uma só, e muitas vezes o próprio Estado é sócio da empresa.
Então é um mercado realmente difícil. E é um mercado que todos nós temos um interesse muito grande, porque mexe no nosso bolso, né? Todo mundo quer viajar e tal. Então o CAD atua muito firme nesse mercado. Temos algumas investigações agora em andamento no CAD, justamente para verificar se existe algum tipo de acordo entre as empresas, se o algoritmo dessas empresas estão precificando de maneira adequada os preços das passagens. E, para além disso, evidentemente, quando chega ao CAD uma operação, seja de code share, que a gente entende que esse deveria ter sido notificado ou não, ou seja, uma compra e venda de uma empresa aérea por outra, o CAD passa a analisar. Code share é quando uma empresa ela compra assentos no avião de outra. Isso é um acordo entre duas empresas em que é possível você vender passagens e vende as suas passagens e utiliza assentos em outra companhia. Aquela tragédia da Voo e Passo, por exemplo, né, tinham passageiros ali que compraram passagens da Latam, né, e estavam naquele voo. Era um exemplo de code share. E aí, que instrumento, por exemplo, o senhor acabou de falar que tem agora já investigação, né, como é que está funcionando esse mercado. Em que instrumento, que momento que passa a ter uma abertura de inquérito e um procedimento de punição, seja de multa ou de abrir um período para as empresas se defenderem até o julgamento final? Quais são aquele momento que o CAD identifica um problema? É combinação de preço? Nós temos três procedimentos no CAD. O primeiro é o procedimento preparatório, que é uma análise preliminar para saber se aquele assunto que chegou ao CAD, que vem por alguma denúncia, ou a gente de ofício percebeu que está tendo algum problema no mercado, primeiro esse procedimento serve para a gente identificar se aquilo é um objeto concorrencial ou não. Se aquilo está dentro da nossa competência dada pela Lei 2.529, ou é uma lide privada, uma briga entre concorrentes que não se relaciona com a questão concorrencial que a gente tem que cuidar. Se for, a gente abre um inquérito, que é o nosso inquérito administrativo. E aí a gente começa a coletar elementos, os indícios e as provas, para poder, eventualmente, se a gente identificar que ali existe realmente uma possibilidade de uma infração à ordem econômica, seja ela por abuso de posição dominante, né? Essa posição dominante é quando ele tem essa participação muito grande no mercado, ou se é, por exemplo, um cartel que está sendo criado. Aí a gente abre o processo administrativo, que aí é um processo que tem contraditório, ampla defesa. As empresas podem participar do processo no sentido de apresentar as provas, trazer tudo aquilo que elas entendem que são adequadas para fazer a sua ampla defesa. E isso é tudo feito dentro da Superintendência Geral do CAD. E após o encerramento desse processo administrativo, a Superintendência emite um parecer, uma decisão, uma nota técnica que sobe para o CAD, para o Tribunal do CAD, que é composto por 6 conselheiros e o presidente, para que se faça aí o julgamento e aí a possível responsabilização com a aplicação das penalidades que a lei determina, que estão ali no artigo 37 e 38 da lei. As penalidades vão desde multa, né? Vão desde multa até obrigações acessórias ou penalidades acessórias que a gente costuma chamar. A obrigação, por exemplo, de vender uma das empresas que foi adquirida para que volte a ter uma competição no mercado. Também. Por exemplo, a multa é de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior ao ramo de atividade do ano que a gente instaurou um processo, né? Então, pode chegar, se for um cartel, pode chegar a 20% do faturamento. O faturamento é algo, a multa mais alta que a gente aplicou no CAD chegou a 3,1 bilhões de reais, que foi no cartel do cimento. E também, isso aí está no artigo 37. No artigo 38, a partir daí tem vários outros tipos de multa não pecuniárias, que é a proibição de contratar com a administração pública pelo prazo não inferior a 5 anos, a obrigação de venda de alguns ativos, que é esse exemplo que você citou, vender uma planta, vender uma outra empresa, licenciar uma marca, tem também a inscrição no cadastro de consumidores, tem, enfim, uma série de outras penalidades que é possível que o CAD aplique para evitar ou que aquela conduta continue acontecendo, até mesmo para ter o efeito suasório necessário, né, de qualquer sanção administrativa. O senhor falou, né, tem 2 tipos de conduta, que é a preventiva, que é essa que vai analisar
a aprovação ou não de fusões, aquisições de empresas, e a outra quando já existe, né, um cartel ou um domínio amplo do mercado que está prejudicando ali a livre concorrência. Mas esse processo, desde que o senhor falou da abertura de um inquérito, depois, se houver algum indício ali, o processo, até a condenação, isso costuma levar quanto tempo? Porque se a gente pensar em justiça, a gente sabe que são 10, 20 anos. Depende muito, depende muito. A gente tem casos longos, mas a gente tem casos também que tem 80 representados, são casos muito grandes, assim. Caso complexo demanda mais tempo, um acordo entre as partes. Isso. Se a gente está falando de uma fusão e aquisição, o CAD tem hoje o menor prazo do mundo. A nossa média para rito sumário é de 12 dias. A gente tem operação que a gente aprovou em 18 horas, por exemplo, uma análise de uma fusão em 18 horas. Nossa média aí, para geral dos nossos casos, é na faixa de 26 dias. Né? Lógico, tem caso mais complexo que chega a 200, 240 ou até 300 dias. O nosso prazo legal para aprovação de uma fusão é de 240 dias, prorrogável por mais 90, ou seja, pode ir até 330. No entanto, a nossa média é de 23 dias. 23 a 26, por aí. Quer dizer, só demora mais de um ano quando o caso é judicializado mesmo. Exato. E em fusão e aquisição já não acontece tanto mais, né? Porque o nosso modelo é um modelo de notificação prévia, ou seja, antes de consumar a operação, é necessário pedir autorização para o CAD. Isso veio com a lei nova, com a nossa lei de 2011, que é a lei 2529. Antes, a gente tinha uma lei de 94 que era o oposto. As empresas podiam consumar a operação e depois elas tinham 15 dias para notificar o CAD. Aí o CAD ficava analisando aquilo por 2 anos, por exemplo, que foi o caso da Nestlé e da Garoto. E aí, quando chegava 2 anos, as empresas já trabalhando juntas, o CAD resolvia, se fosse o caso, reprovar a operação. Nossa, aí tinha que desfazer toda aquela operação. Muitas vezes ela se tornava inviável esse desfazimento. Era muito mais comum a partir daí as empresas entrarem no judiciário para conseguir uma liminar e permanecerem operando juntas. Agora, o senhor disse, né? A primeira fase é saber se é competência do CAD cuidar do assunto ou não. Para o cidadão comum, muitas vezes algo que pode ser do PROCON pode ser confundido com o CAD. Ele reclama de um preço, por exemplo, do posto de combustível, sobe o preço no mesmo dia, baixa no mesmo dia, então tem um cartel aqui, ou é uma questão, né, só de combinação de preço. É o CAD que resolve, é o PROCON, quando é um, quando é outro. É muito importante sua pergunta, Yuri, porque realmente existe uma zona cinzenta ali, uma confusão que as pessoas fazem de direito do consumidor em sentido estrito e direito concorrencial, que no final do dia a gente também está defendendo o consumidor, também, né? Mas por uma outra via, né? Então, quando é uma infringência ao direito do consumidor, ao Código de Defesa do Consumidor, quem resolve isso são os órgãos de defesa do consumidor. Senacom, PROCON e tal. Quando se trata de problemas concorrenciais que envolvem posição dominante, ou seja, grandes empresas, e que elas afetam de uma maneira holística a concorrência, de uma maneira geral, por exemplo, aumentando o preço, e esse é inclusive uma coisa muito difícil de se constatar na prática do direito concorrencial, porque o preço é dado pelas condições de mercado. Mas muitas vezes elas estão aumentando o preço porque por trás existe ali uma combinação de preço. Ou seja, existe uma colusão, existe um cartel, que é a maneira mais draconiana de você afetar o mercado. Imagina, era para existir competição, ou seja, eu brigar pela preferência do consumidor, mas, no entanto, eu parei de brigar pela preferência do consumidor, combinei com o meu concorrente e disse para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse preço aqui para todo produto. Qualquer cliente que chegar na sua loja, chegar na minha, a gente vai fazer esse preço. Ou seja, e esse preço nunca é o preço mais baixo. Ele é sempre um preço supracompetitivo, é um preço maior. Ou seja, é uma extração de renda do bolso do consumidor passando para a margem da empresa. Aí é com o CAD. Perfeito. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já conversando com Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, sobre cartéis e também, por exemplo, como é que está a situação na telefonia e internet. Não saia daí. O JR Entrevista está de volta e aqui com a gente hoje o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Presidente, a gente falava então de como é que é o combate do CAD a essas
grandes empresas que acabam, né, formando, eu esqueci até o nome, vão formando grandes grupos para controlar aquele setor da economia. Como é que é o nome mesmo? Depende, pode acabar... bom, são os atos de concentração, né? Isso. São aquelas análises de fusão e aquisição que muitas vezes a gente não deixa essas empresas se juntarem para formar esses grandes conglomerados. Exatamente. E falamos de companhias aéreas, e outro caso que o consumidor, né, comum, ele também fica ali sempre com o pé atrás, é de telefonia e internet. Muitas vezes são poucas empresas oferecendo o serviço, ou uma dominando a maior parte do mercado. E tivemos um exemplo recentemente de uma autorização do CAD de uma empresa que incorporou, adquiriu outra, né, e que trabalha com telefonia e internet no sul, na região sul, também no Mato Grosso e em São Paulo. Como é que é esse tipo de análise que o CAD faz desse setor também? Yuri, o mercado de telefonia é um mercado, óbvio, muito importante, né? No caso da Oi, por exemplo, que foi um caso grande que a gente analisou, se não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, foi um caso que chamou muita atenção do público, né? A Oi, num processo de falência, foi adquirida pelas concorrentes, né? E se ela falisse, por exemplo, e deixasse de operar, ia prejudicar 45 milhões de usuários, ou seja, quase um quarto da população brasileira. Então veja como é um mercado importante que mexe com a vida das pessoas. Portanto, o CAD está muito atento a isso, né? Não só na análise daquela operação, mas no desenrolar daquela análise que gerou algumas obrigações para as companhias telefônicas. E, evidentemente, que toda aquisição que tem nesse mercado, o CAD fica de olho para saber se realmente é uma aquisição que não vai gerar nenhum impacto concorrencial ou é alguma coisa que a gente tem que olhar com mais cuidado, justamente para que o consumidor não seja prejudicado. Isso, o que diferencia um do outro é a participação do mercado nesse negócio. Isso. Então, tem duas formas da gente analisar. Ou a gente analisa pelo rito sumário, ou a gente analisa pelo rito ordinário. O rito sumário é um rito muito rápido. Quando a gente percebe que as duas empresas, numa relação horizontal, quando é uma aquisição, né, de relação horizontal, tem abaixo de 20% de mercado, as duas empresas juntas, ela entra pelo rito sumário. Então, é uma coisa mais simples e que a gente não precisa de fazer tanta análise, porque inicialmente a gente já percebe que não vai ter nenhum problema. Só confere os procedimentos legais, se está tudo sendo cumprido. Faz a análise normal, né, de definição de mercado relevante, de nível de concentração e para por aí no segundo passo. Agora, o senhor citou o exemplo da Oi, né? Ali naquele momento que ela pede a recuperação judicial, se aparece uma das outras grandes concorrentes querendo adquirir toda a empresa... Evidentemente tem que passar pelo CAD. Aí é uma avaliação que precisa ser feita, tanto que acabou havendo ali uma pulverização, né? Exatamente. Do serviço. Exatamente. Então, assim, e hoje em dia, quando se discute internet, telecom, tem sempre por trás ali tecnologia, né? Que evidentemente não é restrita apenas a esse mercado. Hoje o mercado digital está em todo e qualquer tipo de mercado, né? Desde o agro, cimento e qualquer outro, né? Na fabricação de qualquer insumo. Hoje, acesso à informação é muito importante. E tudo isso acaba vindo para o CAD, porque o dado, as informações viraram um insumo muito grande para todas essas empresas que estão se digitalizando, né? E, evidentemente, que o mercado de telefonia não é diferente. Inclusive, né, uma das últimas decisões do CAD recentemente em relação à Oi foi permitir que os credores tivessem uma aquisição. Esse é o tipo de decisão que é dessas quase automática ou é algo que tem que ser levado ao conselho para ser analisado por todo mundo? Tudo depende. Depende de quem está adquirindo e de quem está sendo vendido, né? Primeiro que o critério de notificação ao CAD, aquela notificação prévia que eu te falei, é um dos lados com faturamento de 75 milhões de reais e o outro lado com faturamento de 750 milhões de reais. Uhum. Eles têm que alcançar esse requisito mínimo para fazer a notificação. Se não alcançar, não precisa nem passar pelo CAD. Até porque é só assim que vai causar algum perigo para esse equilíbrio econômico do setor. Normalmente sim. É mais ou menos uma régua que a gente coloca ali. Quem atingir aquela régua tem que notificar o CAD. Quem não atingiu, a gente já entende que não é importante. Mas mesmo assim, tem um dispositivo na lei que o CAD
tem a competência para, dentro do prazo de 1 ano, chamar a operação, mesmo quando ela não passa, não atinge esses critérios de notificação. Então, vamos imaginar que uma empresa tem 100 milhões de faturamento, outra tem 200. Não alcança os critérios de faturamento. Mas o CAD, se entender que ali pode ter um nível de concentração grande ou alguma coisa que possa afetar a concorrência, a gente tem 1 ano para pedir que a empresa notifique a operação ao CAD, aí o CAD vai fazer a análise concorrencial adequada de maneira como tem que ser. Perfeito. E mudando de setor da economia, outro setor importantíssimo é o de portos, né? Chegam muitos produtos do exterior e a gente também envia toda a nossa exportação pelos portos brasileiros. E recentemente o CAD abriu investigação no Porto de Santos. Eu sei que o senhor não pode dar detalhes da investigação, até porque é um caso que vai ser julgado pelo CAD, né? O senhor vai precisar participar desse julgamento, mas o que se sabe, que indícios que vão ser investigados ali no Porto de Santos? Qual seria o serviço que estaria sendo feito de forma errada? Bom, você mesmo disse, eu não posso falar do caso concreto, mas tem várias, e aí não só no Porto de Santos, mas tem várias condutas que muitas vezes são praticadas dentro de um porto. E, evidentemente, o setor de infraestrutura é muito importante para o Brasil, né? O Brasil é ainda muito carente em infraestrutura e quanto mais a gente conseguir melhorar, melhor. E o CAD está aí para justamente tentar ajudar que esse ambiente concorrencial dentro do setor de infraestrutura possa correr tudo bem e a gente trazer mais investimentos para o Brasil. Mas, por exemplo, tem uma investigação no CAD, algumas delas, né, sobre o que a gente chama lá de SSE, ou que é uma taxa de segregação de containers, ou THC2, antigamente, que é uma sigla em inglês, que é uma taxa que os operadores portuários cobram dos recintos alfandegários, que são como se fossem aqueles portos secos ali, né, os chamados de TRAS, que ficam atrás do porto, dos operadores portuários. Então, veja, esses não têm acesso à água, o operador portuário tem acesso à água. Então, quando os navios chegam, os contêineres são desembarcados no porto, perto da água. Só que muitos deles, o destino desses contêineres, o destino não é o operador portuário, são esses recintos alfandegários. Então, a discussão que se tem pode o operador portuário cobrar uma taxa extra para o manuseio dessa carga e entregar para os recintos alfandegários, uma vez que os recintos alfandegários competem com os operadores portuários na parte de armazenagem? Aí essa é uma discussão interessante, que está inclusive no judiciário, essa discussão já está na ANTAQ também, então o CAD tem uma relação excelente com a ANTAQ para poder tentar resolver isso, mas é um problema que tem sido discutido, está em debate ainda. Quer dizer, quanto mais caro for essa taxa cobrada, mais vantajoso para ele que o container fique na área dele e não na outra área. Isso, porque você cria um custo para o rival, né? Exatamente. Você aumenta o custo do seu rival. Isso ainda não está pacificado. Não, porque a discussão toda essa taxa pode ou não pode ser cobrada? Existe ou não esse serviço extra? É justo ou não é justo cobrar essa taxa? É uma prática concorrencial desleal ou não? E aí é assunto do CAD. É um ilícito concorrencial ou não? Isso é assunto do CAD. Perfeito. A gente faz mais um rápido intervalo e voltamos já com o JR Entrevista. Até já. O JR Entrevista está de volta aqui com o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Presidente, a gente tem uma discussão muito grande no país hoje sobre as Big Techs e a influência, né, dessas grandes empresas, dessas grandes plataformas digitais em todo o mundo. Recentemente até com essa polêmica envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a Rede X do bilionário Elon Musk. Como que o CAD já está atuando ou pode atuar pensando nas relações econômicas que essas Big Techs podem causar, né? Que impacto elas podem causar nas disputas comerciais mesmo aqui no Brasil? Bom, não só Big Tech, mas qualquer outra empresa que tem essa posição dominante, né? Inclusive na nossa lei diz que quem tem mais de 20% da participação de mercado tem posição dominante. Essa é a missão do CAD, né? Atuar nisso, mas atuar sob o ponto de vista da concorrência. Então, sejam Big Techs ou qualquer outra empresa, quando abusa dessa posição dominante que tem, né,
aí a partir daí o CAD entra para poder fazer a investigação, e se tiver alguma responsabilização, ser feita de maneira adequada. O que se discute muito hoje em dia é se é necessário fazer ou não uma regulação econômica em relação a esse mercado digital. O mundo tem feito isso, né? A Inglaterra está fazendo, a União Europeia está fazendo de uma maneira como um todo, né? A Alemanha, nós temos um procedimento na Alemanha, Austrália, Japão, enfim, e no Brasil também está se discutindo agora essa possibilidade de regulação para poder tentar organizar isso, né? Por conta, importante até saber, é que a própria característica desse mercado digital já gera naturalmente uma concentração, né? É verdade. Por conta do efeito de rede, da massa crítica, né? Do momento que chega em determinado momento, aí ela escalona o crescimento. Um né? aplicativo pequeno começa a fazer sucesso, ele é logo engolido, né, por um maior. Mas não é nem isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, a depender do mercado, você vai acabar tendo um player só. Acaba virando um monopólio. E o monopolista, quando ele é um monopolista de verdade, ele tende a abusar dessa posição dominante que tem. E aí precisa ou de uma regulação ex ante para não deixar que isso aconteça, ou aumento da capacidade de investigação e punitiva, né, que a gente chama de enforcement da autoridade concorrencial. Esses dois são muito importantes. Então, a característica do próprio mercado relevante, a partir dos efeitos de rede, da história do feedback loop, que uma coisa vai alimentando a outra e vai crescendo cada vez mais, né? O efeito de rede é quanto mais usuários eu tenho na ponta e eu tenho uma plataforma no meio, mais usuários eu vou ter na outra, né? Mais valioso é o produto. Isso, então, quanto mais pessoas no WhatsApp, melhor, porque mais pessoas estarão se comunicando, e isso gera uma monopolização, porque todo mundo quer conversar no WhatsApp ou quer conversar em outra plataforma onde está todo mundo, não onde tem poucas pessoas, né? Isso é uma característica, né? E aí, quando se alcança essa massa crítica, né, que é o momento dessa virada de chave a essas startups ou essas empresas de tecnologia, decolam. Então, são características que tendem a uma alta concentração mesmo. E a regulação pode ajudar o CAD nesse controle, né, de se virar um monopólio, ter que obedecer certas regras. Isso. E aí, exatamente, a discussão toda é como regular, né? E que nível de regulação que a gente tem que ter, porque existe uma preocupação também para não inibir a inovação, né? É um mercado muito dinâmico e às vezes a regulação é muito amarrada. Então, a depender da moldura que você colocar, você pode inibir algumas inovações, visto que você aumenta custo de transação, você cria pode criar uma série de problemas. Então, o importante da regulação é a gente ter muita consciência que o nível de regulação tem que ser o nível adequado de regulação para a gente evitar os abusos, mas ao mesmo tempo não inibir a inovação. O desafio é achar esse ponto, né, de equilíbrio. Esse é o grande desafio. E o senhor, antes de ser presidente do CAD, foi conselheiro do Conselho e trabalhou como conselheiro em uma das grandes atuações do CAD aqui no Distrito Federal. Brasília lembra que em 2015 houve uma grande ação do CAD de combate a um cartel de combustíveis na cidade. A maior das empresas foi, inclusive, obrigada a vender uma parte dos postos de combustíveis para que a livre concorrência voltasse. Muita gente acredita que hoje temos ainda uma combinação de preços entre as empresas. Dá para dizer se tem um cartel de volta e como identificar um cartel nessa área de combustíveis? Bom, eu infelizmente não posso falar do caso concreto, porque o caso ainda está em andamento. O julgamento não terminou? Não, o julgamento, na verdade, ele está ainda na Superintendência Geral, numa fase de investigação, e o caso não chegou no tribunal ainda. Alguns acordos já foram feitos e as investigações continuam, então é um caso que eu não posso comentar. Mas o setor de combustíveis é um setor muito, muito complicado por si só, né? Assim, a gente teve vários casos no CAD a respeito disso, esse que você citou um exemplo. Mas é importante destacar que nem sempre quando você vê um preço igual a outro quer dizer que tem cartel. Às vezes o setor mesmo ele induz isso, né? É o que a gente chama de colusão tácita.
né? Isso acontecia, sempre aconteceu, né? Você poder ligar para o seu concorrente sem o concorrente saber que você é concorrente dele, né? Finge que é um cliente. Finge que é um cliente, fala, quanto é que está né? aí a sua pizza de calabresa, por exemplo? É tanto. Opa, então ele começa a precificar a partir da sua estrutura de custos e também como o mercado está precificando. Isso chama uma tal de colusão tácita. Isso não é por si só um ilícito. Hoje, com a economia digital, já tem uma maior preocupação, porque é tão dinâmico, tão fácil, os próprios algoritmos estão conversando, então tende a uma colusão aí tácita e pode prejudicar o mercado, então a gente está muito de olho nisso. Mas veja, o mercado de combustível, o produto é homogêneo, as estruturas de custo dos postos de gasolina são muito parecidos, poucas distribuidoras, um único fornecedor, basicamente um único fornecedor, né? Tem que ter ou um fornecedor quase que monopolista, né? Que é a Petrobras. Ou seja, tudo facilita por um preço muito próximo, né? E aí muitas vezes a gente tem poucos postos de combustíveis, na verdade você tem muitos postos de combustíveis com poucos grupos econômicos que controlam esses postos de combustíveis, e ainda tem uma coisa muito interessante nesse mercado, que são os postos bandeirados e os de bandeira branca, né? Sim. Que mesmo assim, que isso ainda os de bandeira complica branca mais. costumam ser um pouco mais baratos, né? Porque não tem a bandeira, uma marca de um combustível por trás. Geralmente. Então, esse setor de combustível, por conta da sua própria característica e a forte regulação, transparência de preço, facilita a colusão, né? E por mais esse motivo, o CAD está sempre de olho nesse setor. Para encerrar, presidente, que números o CAD pode trazer em relação a notificações, a multas e quais são os desafios daqui em diante? O senhor que tem um mandato ainda até o ano que vem. Bom, os desafios são enormes. O primeiro é a regulação da economia digital. O CAD tem participado ativamente dessa discussão, dizendo o que, na visão do CAD, na visão concorrencial, o que é bom e o que é ruim. E aqui nós estamos falando de regulação econômica, que não tem nada a ver com regulação de conteúdo, é regulação econômica mesmo, como o DMA da União Europeia, enfim. Isso é um desafio muito grande. Continuar esse trabalho que a gente tem feito em relação ao combate aos cartéis e também às condutas unilaterais, que são as condutas de abuso de posição dominante. O CAD já tem feito isso de uma maneira muito firme, né? A análise, por exemplo, de fusão e aquisição, o tamanho disso é impressionante, né? Em termos de valor de operação, o CAD analisa por volta de 100 bilhões de reais por mês. São mais ou menos 650 a 700 fusões por ano. Além disso, o CAD acho que hoje a gente deve estar com um estoque de uns 400 processos de conduta. A gente abre uma média de investigação aí na faixa de uns 25 a 30 processos. Também julgamos 25 a 30 processos por ano. Isso nos dá uma carga de trabalho, os processos são muito complexos, exige muito estudo econômico. Esse é um desafio que a economia do Brasil crescendo aumenta o nosso desafio de tentar cada vez mais gerar esse ambiente concorrencialmente adequado para o mercado e para as empresas brasileiras. Então, tomara que o CAD tenha mais trabalho pela frente. E obrigado pela entrevista, presidente. Eu que agradeço, Yuri, obrigado pelo convite. E obrigado também a você que acompanhou mais um JR Entrevista. Até a próxima.